Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Momentos de Esperança. Você está ao vivo com a gente e nós estamos com uma série muito especial de estudo da Bíblia. O tema é Ouvindo a Voz de Deus. Então, a gente está estudando aí, nós vamos estudar 27 temas. Hoje já vai ser o quarto tema e nós estamos com um convidado muito especial aqui, que é o Matheus Soares, veio direto de Lavras para também apresentar um pouco do conhecimento, do que Deus tem dado para ele através do estudo da Bíblia, né, Matheus? Então, seja muito bem-vindo. As portas estão sempre abertas, quando quiser vir mais vezes também. E fale para a gente aí qual que é a sua expectativa para hoje, para o nosso encontro. Boa tarde, galerinha que está aí nos ouvindo. Boa tarde também você que está nos assistindo pelo YouTube. É muito bom, muito gratificante estar aqui, né, para estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é incrível. E assim como eu acho incrível, fico maravilhado em estudar a Bíblia. Eu também fico muito feliz de poder compartilhar, né, um pouco que eu sei. Perfeito. Isso é muito bom. Então, muito bom. Seja muito bem-vindo, tá? Para quem está chegando agora, meu nome é Jadiel. Estamos aqui apresentando esse tema muito interessante, essa série, na verdade, Ouvindo a Voz de Deus. São 27 encontros, e no encontro passado a gente falou sobre a origem do mal. Então, a gente falou um pouco sobre Adão e Eva, como foi o processo da queda e tudo mais, né? E aí, depois fica aquela dúvida, né? Que quando a gente vê aqui o tema de hoje, por exemplo, falando sobre o plano da salvação. Mas e depois que Adão e Eva pecaram? Como que ficou? Será que agora eles tinham que morrer? Ia morrer, na verdade, ia ter a morte eterna, que é a consequência. Mas será que ficou por isso mesmo? Será que Deus não tinha um plano? E nós temos, pelo tema de hoje, né, que Deus tinha um plano, que era o plano da salvação. E a pergunta é, como que a gente pode ser salvo, Mateus? Será que tem algo que eu posso fazer para ser salvo? Será que são minhas obras? Será que é só pela graça? Então, assim, essas e outras perguntas mais a gente vai estar respondendo no bate-papo de hoje. Então, já pegue sua caneta, já pegue sua Bíblia, já pegue um lápis, um papel, porque se você tiver dúvida, você já vai anotando e depois pode mandar para a gente também no número que está na tela para quem está assistindo aí no canal do YouTube, né? 9191 2886. E você que está na rádio acompanhando, eu vou repetir. Você pode pegar uma caneta, papel e anotar. O número é 9191-2886, tá bom? Mande um oi para a gente no WhatsApp, que a gente vai também tirar suas dúvidas. E se quiser esse material que a gente está usando, para você acompanhar também de perto todos os textos, a gente estará enviando também para você, basta mandar um WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom? Antes de começar, Matheus, sempre a gente tem o costume de fazer uma oração e não vai ser diferente nesse nosso encontro, né? Você poderia orar com a gente nesse primeiro momento, Matheus? Com certeza. Então, com a nossa Bíblia aberta, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, que habita mais altos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, né, de vir aqui, abrir a tua palavra, de para que o ouvinte também, né, a oportunidade que ele está tendo de estar aprendendo mais sobre ti, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, que seu Santo Espírito nos guie na verdade que é agora, que Amém. tudo que for feito aqui seja para honrar e glorificar o teu nome. Amém. A tua Bíblia está aberta. Faça a tua vontade, nos use como um instrumento para que outras pessoas aprendam mais sobre o plano da salvação. O Amém. que o Senhor fez para nos salvar. Hoje nós vamos entender qual é esse plano para a minha vida e para a vida das pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos assistem. Muito obrigado, Pai, pela sua oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. A gente tem algumas perguntinhas aqui para a gente analisar, Matheus. E eu vou começar logo com essa aqui, que ela é bem interessante, né? Quantos são pecadores no mundo que a gente vive e qual é o resultado do pecado? Essa pergunta ela vai ser respondida no livro de Romanos,
no capítulo 5, versículo 12. Você que nos ouve, vou dar um pequeno tempo para que você consiga achar. Romanos fica depois de Atos. Atos é o quinto livro da Bíblia, do Novo Testamento. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vem dizendo o seguinte: a pergunta é: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, respondendo a pergunta ali, né, no versículo 12 de Romanos, do capítulo 5, todos nós somos pecadores. Nós já nascemos em pecado. E agora, um pouco mais adiante, no capítulo 6, no versículo 23, vem falando o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Então, quantos são pecadores? Foi a primeira pergunta. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, vem falando o quê? Que todos Todos nós nós somos pecamos. pecadores. E qual é o resultado do pecado? O resultado do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, aí tem uma vírgula, que eu acho interessante, né, que é bom Parte boa, né? ressaltar, que é a parte boa. Não é um ponto final, é uma vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, ele morreu para nos salvar, E a para gente, pagar, né, o salário, para receber esse salário no nosso lugar. exatamente, era esse ponto que eu ia destacar, né? Para quem está acompanhando a série, inclusive está gravado no canal da Rádio Mactube, né? Mactube Perdões, e também no canal Adventistas Perdões. Tá nos dois canais no YouTube, você pode acompanhar os três encontros anteriores, estão todos lá. E no último encontro, a gente falando sobre a questão da origem do mal, a gente viu que quando Adão e Eva pecaram, Deus deixou, antes de pecar, na verdade, Deus já tinha dado uma ordem bem clara, né? Ó, não comam, não errem, não pequem. Que ali foi uma transgressão, né? E a gente sabe que a transgressão, o pecado é a transgressão da lei. Deus disse: não coma da árvore que está no meio do jardim, porque do dia que comeres, certamente morrerás. Então, assim, ficou muito claro. O salário do pecado é a morte. Deus já tinha falado lá no Éden para Adão e Eva. Mas graças a Deus a gente está estudando agora. Deus tinha um plano para a raça humana e a gente vai compreender melhor agora mais para frente, né? A questão de número 2 diz assim: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Será que Deus ficou de braço cruzado? Será que Deus... Qual que foi a reação que Deus teve, Mateus, depois que entrou o pecado no mundo? Gênesis 3, capítulo 8 ao 10. Lá vai estar falando para a gente a resposta para essa pergunta. Olha que interessante. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, um homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O homem responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, nós vemos aqui que nós estudamos, né, no estudo passado, que Deus deu uma condição para que Adão e Eva vivessem eternamente, né, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos aqui também que na viradinha do dia, como de costume, Deus iria encontrar-se com Adão e Eva, ali na parte da tarde. E ele fez, assim ele fez como costume, e ele percebeu que o ser humano ali estava com medo. Claro que Deus já sabia que eles já tinham pecado. E o interessante é que no versículo 9, ele fala: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
ele vai atrás do homem, ele nos procura. O ser humano pecou, Adão e Eva pecou. No momento eles viram que eles sentiram medo. Por quê? Assim como uma criancinha, né? Quando ela erra, ela sabe que fez errado, sabe que os pais vão a repreender. O que ela faz? Ela se esconde, ela tenta, de alguma forma, não ser punida. E eles sabiam que eles iam ser punidos com a morte. Porque eles já sabiam que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Ele já tinha advertido eles, né, do que poderia acontecer, a consequência, momento, né? O pecado entrou, mas em contrapartida, Deus, ele foi atrás do ser humano. Às vezes, nós, nos dias de hoje, nós temos a mesma tendência de Adão e Eva. Quando a gente falha, quando a gente peca, digamos assim, faz algo que a gente sabe que está errado, nós temos a tendência de fazer igual Adão e Eva fizeram. Opa, vou me esconder. Aqui, eu vou, porque Deus, a gente tem uma visão muito errada de Deus, né? E deveria ser justo o contrário. O que Satanás quer é justamente isso, porque ele é o acusador, né, de todos nós. Então ele quer que a gente se sinta culpado e se afaste de Deus. Mas o que Deus quer é justamente o contrário. Deus quer que a gente se aproxime mais dele. Quanto mais pecadores a gente sentir que nós somos, mais a gente tem que lembrar, mais eu preciso de Deus. E assim, ao invés de se esconder de Deus, que é o que muita gente faz, às vezes está uma vida, nossa, torta, andando em caminhos que não deveriam estar andando, a tendência mais comum é a pessoa dizer, opa, eu vou me esconder aqui, entre o jardim, entre as coisas, vou me esconder por aqui, não vou me aproximar de Deus. Mas aqui fica a advertência para a gente. Faça o contrário, procure a Deus, busque a Deus, porque Deus ele estará de braços abertos para perdoar. Sempre, só para complementar, para a gente dar o fim nessa questão aqui agora, né? Eu sempre digo o seguinte, eu escutei isso uma vez, eu não sei que autor, né, escreveu e falou isso, é um autor desconhecido para mim, mas com a mesma audácia que você teve de pecar, você tem que ter a mesma audácia de ir até Jesus e pedir perdão. Forte, viu? Isso é muito importante, porque da mesma forma que você pecou, você sabe que pecou, se arrependa e peça perdão. Perfeito. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. É isso mesmo. Então, que Deus nos dê essa força, né? Porque a nossa tendência é justamente o contrário, se afastar dele, né? Próxima questão. Qual a condição da natureza humana, Mateus, depois do pecado? Porque antes a gente sabe, né? Enquanto você vai procurando aí, a gente sabe que antes do pecado, Adão e Eva, eles eram perfeitos. Eles foram criados em perfeição. Mas depois que pecaram, a gente sabe que a sorte, a natureza, ela mudou. Então, como que passou a ser a natureza humana depois do pecado, Mateus? Lá em Gênesis, capítulo 6, um pouco aí à frente do que a gente acabou de ler, Gênesis capítulo 6, versículo 5, vem dizendo o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então aqui nós acabamos de ler no capítulo 3 a entrada do pecado e que Cristo foi atrás do ser humano. Porque Cristo queria, né, quer, né, nos salvar o tempo todo, então ele vai, de todas as formas, ele vai atrás da gente. E aqui agora a gente já viu que tem um deverzinho de casa para vocês aí, lerem um pouco mais à frente, porque você vai entender um pouco sobre o dilúvio. Aqui Deus viu que o ser humano ele estava continuamente mal, que seu coração já não tinha mais solução, as pessoas já fizeram as escolhas delas, né, que era o caminho contrário de Deus, que não era viver de acordo com a vontade de Deus. E o mundo acaba né, pela primeira vez acaba em água. E somente uma família, né, que era o Noé e sua família, se salvou ali. Então o ser humano ele foi tão longe, ele foi tão mal nesse momento que a terra foi devastada
porque o mal que Deus já não suportava mais esse mal. Uhum. Porque ele tinha que dar um fim nisso. E ele o fez. E somente Noé e sua família se salvou, né? Depois vocês estudam mais sobre isso um pouco, lendo um pouco mais sobre isso. E também, voltando aqui na pergunta, né, que qual a condição da natureza humana após o pecado, eu quero ler mais um texto aqui com vocês, que é de Salmos 51:5. Aqui em Salmos 51:5, vem dizendo o seguinte: 51, versículo 5. Vamos lá para a leitura. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, Forte, nós já né? nascemos, né? O único ser humano que não nasceu em pecado foi Adão e Eva. E eles perderam a oportunidade de viverem eternamente ao lado de Deus, onde não existia mal, doença, sofrimento, crime, nada. Nada de ruim, né? Nada de ruim. Então, nós nascemos, a nossa condição, nós já nascemos em pecado. O exemplo que eu sempre gosto de usar é uma criancinha. Desde o berço, se você não a educa ela da forma certa, o que ela cresce, o que ela vira? Várias, né, infelizmente, aí, pessoas, às vezes o crime, pessoas maus. Infelizmente. Enfim, existem outras questões aí dentro disso. Aí a criancinha também, você vira para ela e fala, olha, não coloca o dedo na tomada, porque se você coloca o dedo na tomada, você vai tomar choque. Né? O que a criancinha faz? Ela coloca o dedo na tomada, ela toma choque, ela aprende, né, com o erro. E nós, muitas das vezes, é a mesma coisa. Felizmente, né? A gente tem as escrituras e elas servem para justamente nos ajudar a não fazer igual uma criança, né? Que às vezes está sendo orientada e faz o contrário. Que Deus nos dê força, né? Para que a gente aprenda com a palavra de Deus, com os exemplos que já estão deixados aqui para todos nós, né? Você que está em casa, nos acompanhando pela rádio, que está também aí no canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que chegou aí no meio, não está entendendo, talvez, nós estamos ao vivo no programa Momentos de Esperança e nós estamos com uma série muito especial de estudo da Bíblia. O nome da série é Ouvindo a Voz de Deus. Então, a gente vai estudar 27 temas da Bíblia e nós já estamos no tema de número 4. Então, se você quiser acompanhar o restante, tem um pessoal que já está acompanhando aqui pelo YouTube. Você pode acompanhar, estão gravados. O canal é Perdões, é Mactube Perdões ou Adventistas Perdões. Então, você pode estar acompanhando nesses dois canais, vocês vão encontrar esses vídeos que foram dos encontros anteriores, tá bom? E você que está na rádio, se quiser, e você que está também pelo canal no YouTube, se quiser tirar alguma dúvida, se está ficando alguma dúvida, se quiser mandar um WhatsApp para a gente, pode mandar. Se precisar ligar também, pode ligar. O número está na tela para quem está assistindo no canal no YouTube. E para quem está na rádio, eu vou falar. O número é 9191-2886, tá bom? Vou repetir de novo. 9191-2886. Se você quiser esse material, guia de estudo que a gente está usando aqui para entender sobre esses temas, para ter todos esses textos também, é só mandar um WhatsApp que a gente vai ter o maior prazer de enviar de forma gratuita para a sua casa, tá bom? Então, a gente vai avançar um pouquinho, né, Matheus? Nós temos uma pergunta bem interessante aqui sobre esse plano da salvação. E a pergunta diz o seguinte: que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Porque a morte eterna era garantida, né? Porque Deus falou, ó, não transgridam. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva, se vocês desobedecerem, se comerem, certamente morrerás. Ou morrereis. Então, já estava declarado. Mas aí Deus teve um plano para salvar a raça caída. Ou seja, que hoje somos nós, somos descendentes de Adão e Eva, né? E que plano foi esse, Matheus? Olha que interessante. O plano da salvação. Provavelmente você aí de casa que nos escuta e que nos assiste pelo YouTube conhece essa passagem da Bíblia, que é João 3,16. E lá vem dizendo o seguinte:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Deus, sendo Deus, ele podia muito bem, assim como a entrada do mal, ele podia muito bem não procurar o ser humano. Ele podia muito bem deixar que o ser humano perecesse, que Sua acabasse, sorte, né, né? meio com o pecado nesse momento, mas não. Ele entrega o seu filho, seu único filho, Jesus, que também era Yeah. e é Deus. Naquele momento, não tinha pecado, e mesmo assim, Deus ele amou eu e você de tal maneira que ele entregou o que ele tinha de mais precioso para nos salvar. Ele entregou Jesus, seu único filho, perfeito, sem pecado, por causa da minha transgressão e por causa da tua transgressão. Que amor é esse? Que amor é Que esse? não dá para explicar. E eu fiquei pensando que às vezes você está em casa nos assistindo, às vezes você pode estar em casa nos ouvindo, você pode estar pensando, e existe às vezes pessoas que estão vivendo sem esperança, Mateus. Às vezes desconhecem essa oportunidade de salvação. Pensa que a vida, ela se resume apenas a esta vida que nós levamos aqui, mas desconhece essa possibilidade de encontrar a salvação em Cristo Jesus. Então, você que está em casa, talvez você que está nos acompanhando pelo YouTube, eu vou fazer um desafio para você. Clique no link que está aí aparecendo em compartilhar e compartilhe com alguém. Talvez a pessoa está precisando ouvir essa mensagem de salvação, essa mensagem da graça. Faça a sua parte. Deus, ele tem pessoas que estão sedentas de ouvir e de conhecer essas verdades. Então, já pegue aí, faça a sua parte e deixa que o Espírito Santo vai estar trabalhando, tá bom? Vamos avançar então, Mateus? A questão de número 6 diz o seguinte: o que Jesus fez por nós na cruz? Qual foi a relevância da morte de Jesus na cruz para cada um de nós, Mateus? Eu quero que vocês abrem a Bíblia lá em 1 Pedro, tá bem no finalzinho da Bíblia mesmo, um pouco antes ali de Apocalipse. 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, versículo ao 24. Para a gente responder essa pergunta, eu vou ler. O que Jesus fez, né, por nós na cruz? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarado. Uhum. Então ele carregou o meu salário, Uhum. a minha culpa sobre o madeiro. E a morte dele me proporcionou salvação. Tá me salvando de quê? Às vezes a gente tem que se perguntar, me salvando de quê? Do pecado. Que eu sempre gosto de comentar sobre isso, que Jesus ele não precisava passar por isso. Ele Uhum. podia Não mesmo. arrumar outro meio para salvar. Deixar a gente à nossa sorte. Ou largar a gente, né, que a gente se perca para sempre, ou nos destruir ali nesse momento. Porque foi uma escolha nossa, né? Da nossa raça, né? Infelizmente. Mas não, ele vai, ele entrega seu único filho, ele tem que passar por essa morte de cruz, para nos salvar. Em Isaías também, que é no Antigo Testamento, ele complementa Isaías no capítulo 40, no capítulo 53. Isaías, ele profetizou o que iria acontecer com Jesus no futuro. Hoje, né, o que aconteceu com Jesus no passado. Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6, vem dizendo assim: mas ele foi ferido, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, olha só o que Isaías ele já tinha escrito que Jesus viria, que Jesus ele iria morrer em nosso lugar e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O açoite que Cristo sofreu Era para ser, não. era para ser a gente. E muito pior do que estava acontecendo ali. Muito pior. E eu fiquei pensando aqui, né? Às vezes a gente esquece que Cristo, ele ofereceu tanto por nós. E às vezes a gente leva uma vida como se nada disso tivesse acontecido. A gente tem que ter essa atenção e estar sempre lembrando, olha, a relevância do que Cristo fez. Ali era para ser eu. A minha sorte estava cravada, estava garantida. Eu ia o quê? Morrer. A minha sorte era a morte eterna e ponto final. Mas Cristo, como a gente viu, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou ali o seu filho, né? Então, assim, ele sofreu o que eu e o que você deveria sofrer. Ele morreu. Mas, graças a Deus, ele ressuscitou, né, Mateus? E a gente hoje tem essa esperança, né? Vamos avançar, então? Sabemos, então, que a nossa natureza é pecaminosa, mas tem um pouquinho de esperança, digamos assim, aquela luz no fim do túnel, né? De mudança. Mas será que podemos mudar de qualquer forma? A pergunta é, quem pode mudar a natureza humana? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em 1 Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 6, responde essa pergunta. 1 Samuel fica depois de Juízes, fica no Antigo Testamento, fica bem mais ali para o começo. E então, lá fala o seguinte, 1 Samuel 10, capítulo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então, nós lemos em 1 Samuel que quem pode mudar a natureza do ser humano é apenas o Espírito Santo. Tem mais um complemento também que eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em João, é o 4º livro do Novo Testamento. Acompanhe comigo lá, que é muito importante que você acompanhe a Bíblia, porque hora nenhuma eu estou falando o que eu acho, hora nenhuma eu estou falando o que o Jadiel acha. Que a gente pensa, né? E sim o que a Bíblia está falando. É a Bíblia que fala, não é eu. Então, isso aqui é muito importante para que você entenda. João 8,32 vem dizendo o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo nos molda um novo homem. E o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Ele nos leva para a palavra de Deus, para que nós aprendamos o que é a vontade de Deus. Então, o que nos molda é o Espírito Santo, junto com o estudo da palavra de Deus, porque a verdade nos liberta. Perfeito. É tão bom a gente saber da verdade. É tão bom a gente não ser enganado. Não é verdade? É verdade. E eu vejo assim que algumas pessoas, quando fala aqui, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas, elas vivem achando que estão livres, mas na verdade estão presas nas armadilhas que Satanás tem trazido, né, para a nossa raça, para o nosso tempo, para as pessoas. Então, as pessoas às vezes estão em um ciclo vicioso de pecado, de erro, e acham assim, não, eu estou livre, eu estou liberto, faço o que quero. Mas, por exemplo,
Você pega, às vezes, uma pessoa que ela diz, eu sou livre. Aí a pessoa, às vezes, fuma. Vamos pegar um exemplo de alguém que fuma um cigarro. Às vezes, diz assim, a pessoa diz é livre, diz que é livre, mas se você disser assim, já que você é livre, amanhã você diz assim, eu não vou fumar. A maioria das pessoas vão dizer assim, eu não consigo. Então, ou seja, será que de fato a pessoa está livre ou ela está presa em algo que ela acha que está livre? Então, às vezes, Satanás ele tenta inverter justamente esse conceito do que é liberdade. Deus não, ele orienta o que a gente deve fazer para ter uma vida melhor. Então, o fato da gente não entrar por alguns caminhos é justamente por quê? Porque a gente já conhece a verdade. A gente não vai cair, entrar em algum erro, porque a verdade ela vai nos libertar do caminho do erro, né? Você que está em casa, chegou agora, nós estamos ao vivo no programa Momentos de Esperança, numa série Ouvindo a Voz de Deus. Então, seja bem-vindo, se você chegou agora no momento, você que está acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo. Também deixa aí o seu comentário, o que você está achando. Se tiver uma dúvida, também pode estar deixando nos comentários, que a gente vai estar entrando em contato também para tentar sanar e tirar essas dúvidas que você tem. Então, muito obrigado por estar assistindo e continue com a gente. Nós estamos quase chegando ao final, tá bom? A pergunta de número 8, Mateus, ela diz o seguinte: a salvação, ela depende de nossas boas obras? Como é que funciona isso, Mateus? A questão da salvação, será que depende das nossas boas obras? Será que depende? Será que depende das nossas boas obras? Vamos lá, então, no capítulo 2 do livro de Efésios. Efésios 2, 8 ao 9. Essa resposta é respondida agora. 2, 8 ao 9. Efésios 2, 8 ao 9. Vem dizendo o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. É um dom que Deus nos dá. Nós recebemos o dom da salvação. Ele morreu em nosso lugar e ele nos dá o dom da salvação. Eu quero ler mais também um livro para trás, no caso, que é Gálatas. Gálatas 2, versículo 16. Complementa também o que eu acabei de ler em Efésios. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fossemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, nós lemos aqui na Bíblia que nós somente somos justificados em Cristo Jesus. Aqui, ó, ninguém será justificado por obras da lei. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Não importa. Deixa diz bem claro, para que não se glorie, né? Eu não aceito a Jesus, eu não participo de uma religião e tal e tal. Mas eu sou bom. Mas eu sou bom, eu não mato, eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. A Bíblia nos diz que nós somos salvos somente em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus ele nos desse a oportunidade de eu pagar, se ele me desse a oportunidade, Mateus, você tem a oportunidade de pagar o que eu fiz por você na cruz. Eu podia viver a eternidade em pecado, mas eu não conseguiria pagar. Por quê? Porque somente o sacrifício de Deus pode pagar qual é o nosso salário, que é a morte. Só um sacrifício perfeito. E nós nunca chegaríamos a esse Cristo nível, né? nunca pecou. Ele vivia em perfeição lá no céu, ele se escolheu.
Ele escolheu, não, eu Se vou me entregar. entregar pelos meus filhinhos, pela raça humana. Eu vou me entregar por eles. Eu os amo demais, eu os amo demais também. Eu fico imaginando muitas das vezes, porque Cristo, que eu vou falar um pouco forte, Deus nos deu imaginação para a gente às vezes imaginar. Cristo ele correu o risco de se perder junto com a raça humana. Já parou para pensar que se Cristo pecasse, se Satanás conseguisse vencer Cristo? Claro que Cristo é perfeito e graças a Deus ele vence e ele venceu, Venceu. e, enfim. Mas e se não tivesse vencido? Ele correu esse risco Uhum. de se perder com a raça humana, de se ele sentiu a pior dor da vida dele. Qual que era a pior dor da vida dele? Nem era a cruz, Separação do pai. mas a separação do pai. Quando ele olha lá, quando ele ora para Deus e fala, ô pai, por que você me abandonou? Por que você está me desamparando? É porque os pecados da humanidade que caiu sobre Cristo o separou do pai, ele não sentiu a presença do pai, foi a pior dor que ele teve. Ele nunca ficou sem sentir a presença do pai. Então, você que está em casa, lembre-se, a nossa salvação, ela não é pelas obras, ela é unicamente pela graça de Deus. Então, através de quem? De Cristo Jesus. Os textos são muito claros, né? A gente leu dois, mas se você tiver mais dúvida, pode mandar um WhatsApp para a gente nesse número, 9191-2886, que a gente pode mostrar mais textos. Está muito claro, né, Mateus? Unicamente pela graça nós seremos salvos. Nada do que nós podemos fazer pode nos trazer a bênção, a salvação, digamos assim. Mas é unicamente pela graça de Deus, tá bom? E como, Mateus, pode o homem alcançar a salvação? Já que é tudo pela graça, mas aqui o texto já começa perguntando assim, alcançar a salvação, como que é possível? É muito importante a gente ter muita sabedoria, porque a salvação ela é de graça. A salvação é de graça, é unicamente aceitando a Jesus, tendo ele como nosso único e bom Salvador. Mas, em contrapartida, nós temos que tomar cuidado, porque é de graça para nós. Mas alguém pagou caro, né? Mas Cristo Jesus pagou muito caro para que eu e você seja salvo. Nós temos, né, para que a gente tivesse a oportunidade de salvação. É de graça para nós, então a gente não pode cair na graça barata. Uhum. Se eu aceitar Jesus, tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser. É justamente Mas isso que a gente está como vendo que a aí, Bíblia né? fala sobre isso? A gente precisa ter esse equilíbrio, tem que ter muita sabedoria nisso, porque a gente corre o risco de... A gente vai ler aqui, a gente corre o risco de cair no legalismo, né? Que você precisa guardar para ser salvo, mas também a gente corre o risco de pregar a graça barata. Lá em 1 João, no capítulo 5, do versículo 11 ao 12, vem dizendo o seguinte: como que um homem pode alcançar a salvação? Essa foi a pergunta. 11 e 12. Capítulo 5, 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Então, aqui, mais uma vez, a Bíblia ressaltando que nós só temos vida em Cristo. O salário do pecado é a morte. É como se, uma coisa que eu gosto sempre de estar falando, uma ilustração, que é como se aqui tivesse essa cadeira onde você está sentado. Eu chego e falo, você está eu preciso, essa cadeira, ela não é boa, ela faz mal. Se você continuar ali, você vai ficar doente, você vai morrer. E ela pode contaminar outras pessoas e outros objetos no ambiente. Eu preciso queimar ela. Você pode, por favor, sair dessa cadeira para eu queimar ela? Vai. Eu vou sair, né? Você vai sair, mas tem pessoas que às vezes meu coisa é o pecado.
Jesus fala, sai disso aí, sai do pecado, tenta largar isso aí, que eu vou te ajudar. Mas mesmo assim, às vezes as pessoas, elas continuam sentadas na cadeira. Só que a cadeira, ela precisa queimar. Uhum. Se você não sair da cadeira, ela vai queimar, com ou sem você. E o pecado é a mesma coisa. Saia, É forte, né? saia, porque se você não sair, você vai se queimar, você vai se perder com o pecado. Mas voltando aqui para o texto, só existe vida em Jesus. Então, o salário do pecado é a morte, mas Jesus nos deu o dom da vida Uhum. para todos aqueles que o aceitam. Em Hebreus, um pouco atrás aí, Hebreus 5, no capítulo 5, versículo 9. Olha só, complementando aqui. Como pode um homem alcançar a salvação? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hum. Então, a lei não nos salva. A lei, né, a gente não tem que fazer nada, porque é somente Cristo, somente nos méritos de Cristo que nós somos salvos. Mas, em contrapartida, Jesus nos salva para obedecer. Tá bem claro aqui, né? Tá bem claro aqui. Mas é como se... Eu sempre gosto de estar ilustrando, fazer uma ilustração para explicar isso aqui. Muito bom. Porque é muito importante, é o seguinte, que você entenda com muita sabedoria, meu querido. Existia um servo, existia um escravo. Esse escravo lhe dava muito trabalho, e o seu dono falou assim, não, vou vender ele, porque eu não aguento mais. Então ele coloca ali o escravo para que alguém o compre, e chega um senhor muito bom e fala, quanto ele está valendo, é tanto, então, eu vou comprar ele. Esse senhor compra o escravo e fala para o escravo o seguinte, você está livre, faz o que você quiser. Ele comprou o escravo e falou isso para ele, ó, você não é mais escravo, você faz o que você quiser da sua vida. Esse escravo, ele vira as costas, ele começa a comemorar, nossa, que Agora bom, passa. agora eu posso fazer o que eu quiser. Ele começa a andar e ele começa a pensar, mas para onde eu vou? Não tem para onde ir. Eu não tenho casa, desde quando eu nasci eu sou escravo, eu sempre fui maltratado, eu nunca tive tudo do bom e do melhor para que eu coma, para que eu comesse. Então ele volta e vai conversar com aquele senhor e fala, eu posso viver com você? Eu posso te servir? Muito obrigado porque você me libertou, mas não tem para onde ir, eu posso te servir, viver aqui com você? E esse senhor o aceita. E esse antigo escravo, que agora é livre, Uhum. ele passa a servir esse senhor. E de forma espontânea, né? Você vê, E né? de forma espontânea, ele quis aquilo. Isso me fez lembrar, Mateus, aquele texto que Deus diz, né? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, a gente é salvo e Deus pede para que a gente obedeça. Se você me ama, guardarei os meus mandamentos. E o interessante também é que dentro disso, a lei, ela não nos salva, mas a lei, ela nos condena. A lei é como se fosse um espelho. Você olha para o espelho, e quando você olha para o espelho, você consegue ver suas imperfeições, você consegue ver que o seu rosto está sujo. O que eu faço? Eu vou lá na água, lavo meu rosto. Por quê? Porque o meu rosto está sujo. A lei é a mesma coisa, ela te mostra onde você está errado. Então, se você começa a entender, a saber onde está errado, o que você vai fazer? Não, isso não agrada a Jesus, isso não agrada a Deus. Então, não vou fazer. Uhum. Então, Deus, ele nos salva para obedecer. É impossível você estar salvo e não obedecer. Muito bem.
Olha que bênção, então, a gente estudando aí sobre esse processo da salvação. E você que chegou agora, talvez está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pelo YouTube, talvez chegou por agora também, nós estamos com uma série muito incrível da Bíblia Sagrada. O tema é Ouvindo a Voz de Deus. Então, está sendo todos os sábados, a partir das 16 horas. E nós estamos chegando ao final do quarto encontro, né? Que é falando sobre o plano da salvação. Se você quiser acompanhar os outros três que já estão gravados, está no canal Mactube Perdões e também Adventistas Perdões. São dois canais no YouTube, você pode discar e você vai encontrar essa série gravada nesses dois canais, tá bom? Mateus, resume para a gente um pouquinho, aí em poucas palavras, ou um minuto mais ou menos, o que que você entendeu e o que que a gente aprendeu hoje sobre o plano da salvação? Então, nós sabemos que Jesus, ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, eles bolaram um plano para me salvar, para salvar quem nos escuta hoje, para te salvar. E dentro desse plano, ele entregou o que ele tinha mais de precioso, que era o seu único filho, que era Jesus. Uhum. Para quê? Porque ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, e dentro desse texto que nós lemos, nós precisamos crer. Porque se nós não cremos em Cristo Jesus, Possível, né? vamos perecer. É igual aquela analogia que eu fiz da cadeira. A cadeira é o pecado, saia daí. Que ela vai te fazer mal, ela vai te matar. Em um momento ela vai ter que ser destruída, né? Para poder o mal ser. Isso mesmo. Então, Cristo Jesus, ele se entrega por nós também. A gente tem que entender que são pessoas diferentes, pessoas distintas, com a mesma unidade de pensamento. Por isso que eles são apenas um Deus. Uhum. Mesma unidade de pensamento. E, então, nós temos que aceitar Jesus, porque é dessa forma que nós vamos ser salvos, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Uhum. E em contrapartida, se eu aceito a Jesus, eu começo a demonstrar frutos bons na minha vida. Perfeito. Que aí eu passo a obedecer automaticamente, porque eu sou salvo, eu preciso obedecer. Se eu sou um ladrão, eu vou ser honesto, porque na Bíblia, na lei de Deus, fala que que eu não posso roubar. Exatamente. Se eu sou um assassino, eu tenho que deixar de ser assassino, porque na Bíblia fala que eu não posso matar. Se eu sou infiel, eu preciso passar a ser fiel à minha esposa, porque se eu sou infiel, a Bíblia fala que não podemos adulterar. Então é impossível ser salvo sem obedecer. Porque eu sou salvo para obedecer. A Bíblia nos fala sobre isso, a gente leu. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Se você achar alguma coisa contrária ao que a Bíblia falou, por favor, mande para a gente. Mande para a gente, porque eu ainda não achei. Então é sobre isso que nós falamos hoje. A Bíblia foi aberta e a Bíblia nos falou o plano da salvação. Perfeito. Então nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso único Salvador. E o aceitando, precisamos fazer a vontade dele. Esse é o resumo. É uma consequência, né? As duas coisas caminham juntas, né? Estamos chegando então ao final de mais um bate-papo e esse muito interessante, né? Falando sobre o plano da salvação, com o nosso convidado especial, Mateus Soares, veio de Lavras para debater esse tema tão importante para nós. Creio que é um dos principais, né? Quem não quer ser salvo? Todos nós queremos. Então, muito obrigado, Mateus. Muito obrigado você que está aí nos ouvindo, está acompanhando pelo canal também no YouTube, vai estar assistindo mais tarde gravado. E eu gosto sempre de fazer um desafio quando a gente está concluindo os nossos estudos. E esse não seria diferente. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, depois de ver
todo esse estudo, de acompanhar, eu gostaria de fazer um desafio para você. Você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Você entendeu isso? Que existiu um plano e foi executado, Cristo veio e morreu, e hoje nós temos o direito de salvação. Você crê nesse plano que hoje, se você acreditar em Jesus, você pode ter a salvação? Segundo desafio, você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua vida, a sua natureza? Que como a gente viu, né, Mateus? É muito claro lá em Samuel. O Espírito Santo, quando entra no coração, ele transforma. É por isso que a gente vê pessoas que tinham uma vida completamente oposta à vontade de Deus, e depois que conhece a verdade, depois que permite o Espírito Santo trabalhar, tem uma vida completamente transformada. Como a gente costuma ouvir dizer, é da água para o vinho, né? E a última pergunta e desafio é: você quer entregar o seu coração a Jesus, aceitando-o como seu Salvador pessoal? Se você deseja, se esse é o seu objetivo, eu convido você a orar com a gente. Se você puder, onde você está aí mesmo, você pode fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um tema, mais um estudo muito especial que nós aprendemos nesta tarde, Pai. Que o Senhor possa continuar dando-nos sabedoria para ouvir a Tua voz, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração para mudar o nosso ser, para mudar o nosso viver. Porque se depender de nós, nós já sabemos, a nossa natureza ela é corrompida, a nossa natureza é pecaminosa. Então, por isso nós precisamos que o Espírito Santo habite no nosso coração, no nosso pensamento. Sabe que cada um precisa. Então nós pedimos uma bênção especial sobre cada uma dessas pessoas nesse momento. E desde já, esteja nos preparando para o próximo encontro, no próximo sábado, nesse mesmo horário às 16 horas. Essas bênçãos que nós pedimos, e desde já nós te agradecemos. Não porque nós merecemos, porque nós sabemos pelo estudo de hoje que o que nós merecemos é a morte. Mas nós pedimos isso pelos méritos, pela graça de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência, por estar acompanhando. E se preparem, convide os amigos. No próximo sábado, às 16 horas, nós temos um encontro marcado aqui no programa Momentos de Esperança, dando continuidade a essa série de estudo da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. E no próximo sábado, o tema vai ser fé, arrependimento e confissão. Essa vai ser boa, viu? Você já pode se preparar, colocar na sua agenda e até mais, até o próximo sábado. Fica com Deus.